Agora, sobre isso, sobre conhecer jogadores, tem jogador que estava meio descartado, não volta nunca mais, tarará, que pode estar ressurgindo. Estou falando do Casemiro, Sim. né? Que foi o homem de confiança do Ancelotti por muito tempo no Real Madrid, capitão e não sei o que e tal. Voltou a jogar bem. Essa é uma figura que pode estar de volta aí. Sim. Então, e nessa discussão toda, eu também sempre vi muita gente falando, eu prefiro o Jorge Jesus porque ele conhece futebol brasileiro e tal. E eu realmente entendo. Eu acho que o Jorge Jesus, ele sabe, como disse o Arnaldo, a alma, e vai chegar e vai entender toda a bagunça que é a CBF e tal. Mas o dia a dia do Ancelotti é o dia a dia que ele vai ter no vestiário da seleção. Porque a gente sabe que, por melhor que seja o Campeonato Brasileiro, numa lista final de Copa do Mundo, vai ter o quê? 4, 5 caras que jogam no Brasileirão, nesses 26 nomes dessa lista, sendo que provavelmente um ainda é o terceiro goleiro, que não vai entrar e tal. Então eu acho que esse problema é menor e também acho que esse, no final, o problema do Ancelotti, que quando ele falava sobre morar no Brasil ou não, eu acho que a questão do morar no Brasil é mais uma identificação, é mais ali o cara viver o dia a dia do país, aparecer uma foto em Copacabana e tal, ter uma identificação com o povo do que propriamente dito acompanhar o futebol em si. Porque o futebol brasileiro, basicamente, os caras que vão para a seleção estão quase todos na Europa. E sobre isso, por isso que para mim, assim, o dia a dia do Ancelotti já é o que ele vai ter na seleção, que também é assim, controlar um pouco do ego e esbarra um pouco naquilo que eu disse sobre o Neymar. E do Casemiro, assim que o Ancelotti foi ganhando a força, né, todo mundo começou a lembrar dos jogadores históricos que têm relação com o Ancelotti, que já não jogam mais. O próprio Rivaldo publicou nas redes sociais, né? O Rivaldo, que era um defensor sempre de ter um técnico brasileiro, ele falou, não, agora que o Ancelotti, pelo menos que já é um estrangeiro, pelo menos é o Ancelotti e tal. E, obviamente, veio o nome do Casemiro. E eu fui tentar conversar, inclusive conversei com as pessoas ali que estão muito próximas do Casemiro, e essas pessoas, elas admitem que o Casemiro teve uma queda de produção muito grande, especialmente quando foi colocado como zagueiro no Manchester United, né? Mas que, recentemente, o Casemiro melhorou bem. O United não vive sua melhor fase, mas o Casemiro melhorou. E ele tem uma expectativa grande de voltar a ser convocado pela seleção brasileira. E o Ancelotti tem uma ótima relação com ele, trabalharam muito tempo no Real Madrid. E eu acho que o Casemiro ele ainda tem idade para ser convocado. Claro que a gente vai precisar ver, e eu acho que ele merecia a chance de ser convocado e ver como ele vai desempenhar. Porque, para mim, falta nessa seleção brasileira um líder, um cara que pode ser, de repente, o porta-voz do Ancelotti dentro de campo. E se o Casemiro estiver na sua melhor forma, ele pode ser esse cara. Então a gente precisa ver se o Casemiro está na sua melhor forma e se ele vai responder na seleção brasileira. O United está longe de viver o seu melhor momento, está lá na parte de baixo da tabela do inglês. Mas ele ainda tem idade para se recuperar e eu acho que ainda pode ser esse jogador, especialmente porque ele tem esse espírito de líder, né? Nos últimos anos, quando a gente foi vendo a seleção perder alguns jogadores mais velhos, o Daniel Alves, que acabou até preso, o Thiago Silva, que já está um pouco mais velho. Aí ficava, quem vai ser o próximo líder da seleção brasileira? O Marcelo é um pouco líder, mas saiu também da seleção brasileira. Quem vai ser o líder? Será que é o Marquinhos? O Marquinhos nunca conseguiu abraçar isso de verdade. É o Alisson também, o Alisson nunca conseguiu abraçar de verdade. Pô, é o Casemiro. Casemiro foi tirado dessas últimas convocações. É o Neymar. Neymar não consegue responder. Então, eu acho que falta esse cara. E, de repente, pela confiança que os dois têm um no outro, o Casemiro pode voltar ao cenário da seleção brasileira. Aliás, a reportagem é bem legal, que tá no ar aqui. Vamos colocar na tela, uma telinha aí, porque ele fez um levantamento dos 15 jogadores brasileiros com que o Ancelotti trabalhou. E aí fala quem está bem, quem está mal. Reportagem muito boa aqui do Éder Traschini, da Carolina Alberti e do Bruno Badri. Quem foi bem, quem foi mal. O desempenho de 15 brasileiros com o Ancelotti. Aí fala do Casemiro, saldo positivo, fala de outros jogadores com saldo positivo, até o Endrick, saldo neutro e tudo mais. E quem está com saldo negativo. E aí, curiosamente, 3 caras que atuam no futebol brasileiro. O Lucas Moura, do São Paulo, o menino do Lucas Silva, que agora está no Cruzeiro. Tá no Cruzeiro. E o William José também, saldo neutro, caras que jogam muito provavelmente, Renato, a seleção brasileira vai ser super estrangeira, né? Estrangeira entre aspas. Vai. É o normal, até pelo conhecimento do Ancelotti. Nessa primeira lista, eu acho que ainda vai ter alguns brasileiros, porque a lista larga, como eles chamam, está sendo feita pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan.
que Estão ainda indo hoje para Madrid. São muito focados no futebol brasileiro. Não que eles não conheçam os brasileiros que estão jogando lá fora, mas são pessoas que eu garanto, por exemplo, que vão botar na lista larga o Gerson, vão botar o Pedro, vai botar o Estevão, que, aliás, acho que tem que estar na lista curta, e por aí vai, né? Então, acho que nessa primeira convocação a gente não vai ver exatamente o que o Ancelotti quer. A partir da segunda, aí sim, o Ancelotti já terá observado de perto alguns jogadores, principalmente os que atuam aqui no Brasil, e aí acho que a coisa vai ficar um pouco mais seleta. A única coisa que eu lamento é que o Ancelotti, e aí não é um problema só dele, é de todos os treinadores, mas sendo ele o treinador que ele é, faz a gente lamentar mais, é que ele não vai ter muito tempo para treinar esse time, né? Ele vai entrar na ciranda dos outros treinadores. Convoca, treina 2 dias e joga. Aí descansa um dia, treina outro, joga de novo e dissolve a seleção. Isso para o trabalho do treinador é um desafio e tanto, porque ele certamente tinha vontade de chegar aqui e conhecer bem os jogadores. O Ancelotti tem uma coisa que eu gosto muito. O Ancelotti monta o seu esquema de acordo com as características dos jogadores. A gente já viu esse Real Madrid que ele está dirigindo nos últimos anos jogar de várias formas diferentes, com Benzema, sem Benzema, sem centroavante, com Vini Júnior e Rodrigo, depois agora com o Mbappé, aí acabou saindo o Rodrigo. Ele é um cara meio camaleão, eu acho isso muito bom. Não é um treinador que vai chegar aqui e vai dizer, não, meu esquema é esse e agora eu quero que meus jogadores se encaixem nesse esquema. Acho esse tipo de treinador muito mais limitado. O Ancelotti não. O Ancelotti, eu já vi entrevistas dele dizendo, olha, eu não tenho esquema preferido. Eu vou escolher o meu esquema a partir do elenco que eu tenho. É isso que eu acho que é bom, que vai ser bom para a seleção brasileira. Mas eu lamento, ele não vai ter o tempo que seria o ideal para poder implantar esse esquema. Ele vai ter que fazer muita coisa improvisada. Mas se tem alguém que eu acredito que pode fazer isso é melhor que todos, para mim, realmente é o Ancelotti em termos de capacidade, qualidade de trabalho, né? É um treinador completamente fora de série, não tem dúvida. Muito bem. Então, dia 26... Tironi. Oi, quem chamou? Arnaldo. Desculpa, só mais um detalhe rápido sobre o Casemiro, né? O Danilo falou, né? O Casemiro, ele tá na final da Europa League, ele vai jogar contra o Tottenham, né? Ele se reabilitou agora nessa último período do Manchester United. E o Casemiro é um jogador muito parecido, o espírito, com o que o Ancelotti tinha como jogador, né? O Casemiro fez falta por o Real Madrid depois que para o Manchester teve uma proposta absurda. Em princípio, o Real Madrid não negociar, só que a proposta foi absurda, ele já tinha passado dos 30. E ele tem um tipo de liderança que o Marquinhos não tem, por exemplo, né? É uma outra coisa, é um outro tipo de liderança. O Marquinhos é capitão do PSG também, mas é uma liderança mais passiva. A do Casemiro é mais agressiva. O Casemiro tem uma dose de maldade, não no sentido bom da palavra, que o Ancelotti tinha como jogador. E acho que a volta dele, para mim, é óbvia. Eu acho que uma das grandes besteiras desse período de Diniz e Dorival foi ter aberto mão, sobretudo, de volante, que o Dorival queria jogar com o Bruno Guimarães de primeiro volante, e aí muito do vareio que o Brasil tomou da Argentina foi por ter jogado sem volante e sem jogador de personalidade. É o Rafinha tomando pedala de todo mundo no intervalo lá na Argentina e o Marquinhos pedindo, não façam isso e tal. O Casemiro tem uma maldade necessária para um time de futebol que o Ancelotti tinha como jogador. E certamente ele vai chamá-lo, né? Tem a mesma idade do Neymar, mas ainda é um atleta e não ficou contundido, não teve graves lesões na carreira. Dá muito bem para ele jogar e comandar a seleção brasileira. Então, portanto, dia 26, a primeira convocação do Ancelotti, e o Renato falou, né, tem muito influência aí do Rodrigo Caetano e tal, porque afinal o cara está chegando agora, a gente vai ficar acompanhando muito de perto isso, mas o Danilo falou sobre o